seja bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Meu nome é Élica Gonçalves e estamos na terceira aula de verbete enciclopédico e vídeo minuto. A nossa aula, ela é sobre um assunto muito importante, mas antes de falar sobre esse assunto, eu gostaria de falar com você que a educação, ela é imprescindível na nossa vida para nos comunicarmos. Um dos fatores que vamos falar hoje é exatamente sobre a importância de se comunicar. Você sabe como as palavras se constituem? Pois é sobre isso que eu falarei com você hoje, aluno, aluna, professores que estejam aí nos assistindo. Mas antes, eu trouxe para recordar o que é um verbete enciclopédico e o que é um vídeo minuto, porque é muito importante que você aprenda esses novos conceitos para a sua vida, porque isso será permanente, porque chama-se gênero textual. Hoje faz parte de uma gama, se juntou a uma série de outros gêneros textuais que existem. E esses dois, verbete enciclopédico e vídeo minuto, se tornaram gêneros textuais. Então vamos nos recordar? Antes de recordar isso, eu quero trazer um texto para você. Olha que interessante o que Manuel de Barros nos falou. No que o homem se torna coisal, corrompem-se nele os veios comuns do entendimento. Um subtexto se aloja, instala-se uma agramaticalidade que é insana, que empoema o sentido das palavras. Aflora uma linguagem de defloramentos, um inauguramento de falas. Coisa tão velha como andar a pé esses vareios do dizer. Olha o quanto que é importante falar. Você, com certeza, gosta muito de ficar contando causo. Você, como mineiro, é muito importante. Adora contar causo. E Manuel de Barros vem falando dessa formação de palavras. Sabe como que as palavras surgiram? Você não sabe? Mas eu tenho uma historinha para te contar. Há muitos anos atrás, milhões de anos atrás, muitos anos mesmo, o homem falava uma única língua. Mas aí, houve uma série de discussões, porque o homem gosta muito de discutir, de divergir um do outro. E aí, tiveram que criar outras línguas. Olha que coisa linda! Por isso que hoje nós falamos diferente. Mas tudo isso é componente da fala. Cada ser expressa de uma maneira. O seu corpo fala, as suas expressões falam. E é isso que eu quero falar com você. Do quão é importante você pronunciar as palavras. Mas para saber pronunciar as palavras, é preciso compreender como que elas se conectam, como que elas se formam. E Manuel de Barros vem trazendo para a gente algumas palavrinhas desconhecidas. E do que se trata um verbete? Um verbete não é para você conhecer o significado das palavras? Não é esse o objetivo? Olha o que Manuel de Barros trouxe para nós. Algumas palavras diferentes. Coisal, agramaticalidade, empoema, defloramentos, inauguramento, vareios. Quantas palavras diferentes. Você acha que o homem cria palavras? Pois Manuel de Barros criou. E o homem cria palavras. Por isso que a gente tem uma gama de palavras aí que podem ser usadas. Tem sentidos parecidos, mas a escrita ela é diferente. Tem significados iguais que são chamados sinônimos, porque se parecem. E ele inventou duas palavrinhas.
nesse trecho do poema dele, ele vem trazendo. Sabia que poema é um gênero textual também? Só que é um gênero literário. A palavra coisal e em poema são palavras que Manuel de Barros inventou e trouxe nesse pequeno texto. Em poema, vem de poema. E ele colocou, acrescentou para empoderar essa palavra. Já ouviu falar disso, de empoderamento? Você, menina, você, aluna, já deve ter muito ouvido falar disso, porque fala muito do empoderamento da mulher hoje, na atualidade, no século 21. E o quanto que é importante empoderar-se, né? Mostrar que nós temos o nosso lugar, que nós precisamos e conquistamos esse lugar. Que nós estamos num lugar que é devido, que é permitido para nós. Então, vamos nos empoderar na formação de palavras? Mas antes precisamos recordar. Verbete é um gênero textual expositivo encontrado em enciclopédia. E vídeo minuto, como eu disse na aula anterior, você já deve fazer muitos para homenagear o seu pai, a sua mãe, o seu coleguinha, a sua namorada ou o seu namorado, né? Aquela menininha bonita ou aquele menininho bonito que tá seu coleguinha. Então, você já sabe o que é, porque você tem um recurso em mãos, um instrumento, né? Nós temos o telefone, que pode ser usado para fazer esse vídeo minuto, né? E você possivelmente já utilizou muito e continuará utilizando, porque as tecnologias vieram para ficar. Você sabe de onde vieram as palavras? Eu já disse para você, já contei aquele causozinho. Como uma boa mineira, não pode faltar o causo. O verbete apresenta definições e informações sobre alguma coisa. Então, o conjunto de palavras se juntaram e o formaram. Mas então, de onde elas vieram? Não se sabe ao certo. Já se comunicaram de várias formas, através de traços nas cavernas, desenhos com barro. Isso era uma forma de comunicar. Mas supõe-se que ela surgiu no Egito há muitos e muitos anos, há milhões e milhões de anos atrás, quando o homem resolveu criar o chamado alfabeto. E é através do alfabeto que as palavras se formam. Quando você vai juntando uma letrinha com a outra e ela vai se formando. Não estou falando para criança, não, porque isso também é importante você saber. Lembra lá quando você estava na alfabetização, que você juntava as suas letrinhas? A letrinha do seu nome. Olha que bonito. E formou o seu nome, cada letrinha. E aí foi desjuntando para formar o seu nome. Nós temos Maria, José, Débora, Daniela. Temos até Magrão. O que mais que a gente não tem? Tem Marcelo, Luiz, Rodan, Daniel e tantos outros. Temos cadeira, mesa. Tudo isso é formado por letrinhas que vão formando as palavras. É a coisa mais linda. Formar as palavras. Qual a necessidade e o sentido de o homem se comunicar através das palavras? Sabe por quê? Porque ele necessita se relacionar. Eu já disse dessa importância da relação. Ai, como seria bom se eu estivesse numa sala de aula com você, trabalhando fisicamente, olhando nos seus olhos. Mas eu imagino que você está aqui na minha frente. E que você está me ouvindo e se apropriando do conhecimento que eu estou compartilhando com você. E isso faz uma grande diferença. Será que o homem inventa palavras? Eu já contei para você que Manuel de Barros inventou 2 palavrinhas. Ele inventa palavras.
Vamos conhecer como elas se formam? Se forma através de um nome chamado, na língua portuguesa, morfologia. O que é morfologia? A morfologia é o estudo da formação e da estrutura dessas palavras. Morfologia, qual que é a origem de morfologia? Morfe vem do grego, que significa forma, e logia, estudo. Então, também do grego, logia do grego, e aí juntou e formou morfologia, que é o estudo da estrutura, da forma como essas palavras se compõem. E a menor unidade dessa estrutura é chamada de morfema. E nesse morfema nós temos alguns que nós precisamos conhecer para formarmos as nossas palavras. Importante saber, o processo de formação de palavras pressupõe a correta compreensão das noções de palavras primitivas, derivadas, simples e compostas. Primitivas porque existe uma raiz, é do princípio, né? Ela não modifica. As derivadas derivou de alguma outra palavra. A simples é porque tem um sentido simples, não tem uma outra que se forma. E composta é quando eu vou juntar duas palavrinhas para formar uma. Vamos conhecer os morfemas e vamos conhecer como que essas palavras, elas trazem esse sentido, essas noções, de onde elas vêm? Primitivas, derivadas, simples e compostas? A palavra, ela é formada por um nome e por um verbo. E verbo é uma ação. O nome é um substantivo. E nós temos vários substantivos. Mas aqui nós vamos falar da formação de palavras e elas têm esses morfemas, como eu disse. E o morfema que nós vamos estudar aqui, radical, é a base semântica. É a base que estrutura, né? Então eu preciso daquela base. E aí a gente já pode falar um pouquinho do que é primitivo, né? É a raiz dela, é de onde ela sai. A vogal temática, vogal que liga ao radical e constitui o tema. E o que é o tema? É a estrutura primitiva dessa palavra. E as desinências são chamadas de sufixos flexionais. Eles podem flexionar dependendo da situação e do contexto em que ele se encontra. Os afixos, o que é colocado ao lado do fixo, ou seja, do radical. Porque o radical é aquilo que é fixo. Pode ser colocado antes ou depois, chamados de sufixos e prefixos. E nós vamos conhecer um pouco. E vogais e consoantes de ligação. Morfemas importantes. Radical, como eu falei para vocês, é a raiz, é o tema principal, é o que não muda. Aqui a importância. Terra, que forma terráqueo. E está dando para você perceber que as letrinhas T, E, R, R não mudaram para formar a palavra terráqueo. E a vogal temática? A vogal temática é a que vem logo depois desse radical. Então, aqui para nós, é a primeira letrinha que vem depois do radical. Então, aqui para nós, na Terra, é a letra A, que é também chamada, né? Mais à frente a gente vai ver que ela tem um outro nome. Tema é formado pelo radical e a vogal temática. Terra radical e a desinência nominal. Lembra que eu falei lá que ela tinha um outro nome? E ama. O an é o radical e a é vogal temática. E morfemas, outros morfemas. Desinências são partículas localizadas no final das palavras. Quando eu digo a palavra amigo, o O é uma desinência de gênero masculino. Quando eu digo o verbo amava, o vá é a desinência verbal.
porque eu estou tratando de um verbo, né? Amava vem do verbo amar. Afixos são divididos em sufixos e prefixos e auxiliam na construção da palavra. Enterrar. Aqui, nós vemos que o TR, o T, o E, o RR não mudaram, mas agregaram um prefixo, que é o em, e o sufixo, que é o ar. Mas ela pode também ser formada somente pelo sufixo ou somente pelo prefixo. Vamos conhecer? A vogal ou consoante de ligação são morfemas que surgem por motivos eufônicos, ou seja, para facilitar ou mesmo possibilitar a pronúncia de uma determinada palavra. Parisiense. Paris, que é o radical, ense, sufixo, e o i, que é a vogal de ligação. Derivação. As palavras, elas têm derivações, mas elas não mudam. Em muitos momentos, elas não vão mudar. Eu tenho a formação de palavras por derivação e por composição. Hoje eu falarei com você sobre a derivação. Então, aqui eu tenho alguns exemplos. O que é a derivação? É a formação da palavra mediante o acréscimo de termos à palavra já existente. Castigar, castigo. Combater, combate. Criticar, crítica. Pedra, pedrisco. Mar, marisco. Processo de derivação por prefixional, que é antes. O sufixional, que é o após, e o parasintético, que é antes e depois, que tem o prefixo e o sufixo. O regressivo é quando eu pego um verbo e transformo ele em um substantivo. Comprar, comprar. Comprar é verbo e compra substantivo. O impróprio, ele vai mudar, né, ocorre quando a palavra, sem sofrer acréscimo ou supressão, muda a classe gramatical, de adjetivo para substantivo. Os bons são contemplados, né? Então, aqui, bons, eles passam a ser substantivos. Preserve o verde. Vamos exercitar? Agora, você tem alguns exercícios que você pode realizar. Coloque no seu caderno. Procure conhecer um pouco mais sobre a formação de palavras, isso vai te ajudar a escrever e a ler melhor. Atividade 1, assinale a opção em que nem todas as palavras possuem o mesmo radical. Você pode transcrever para o seu caderno e procurar conhecer, diante das explicações, qual que é que apresenta o mesmo radical. Atividade 2. Assinale a opção em que há erro na identificação do elemento mórfico-gráfico. Atividade 3. Assinale a opção em que o grupo de 3 palavras são formadas por derivação. Lembra que nós estudamos sobre derivação? Atividade 4. Marque a alternativa cujas palavras tenham sido formadas apenas pelo processo de derivação prefixional, que tenha prefixo. Marque a alternativa cuja palavra tenha sido formada pelo processo de derivação parasintética. O que é parasintética mesmo? É que apresenta o sufixo e o prefixo. Aliás, prefixo e sufixo. Atividade 6. Assinale a alternativa cujas palavras sejam formadas pelo processo de derivação sufixal nominal. Atividade 7. Marque a alternativa cuja palavra grifada seja formada pelo processo de derivação regressiva. Atividade 8. Indique a mudança ocorrida na classe gramatical da palavra prodígio, formada por derivação imprópria. Sou grata por sua participação, aluno, por sua participação, aluna. Se você tiver alguma dificuldade, procure pelo seu professor
ou pode pesquisar nos seus livros didáticos ou nas pesquisas na internet. Fique ligado na educação, pois ela faz a diferença.